A população não quer ouvir dados e como a mineração é boa, como a mineração faz e como a mineração acontece. Então, por isso que a gente deu vários passos atrás e começou com um processo educativo, aonde os minerais estão na nossa vida. Esse foi o mote, esse foi sempre o nosso foco. Anglo American apresenta Conversas que Inspiram. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Conversas que Inspiram. Eu sou Raquel Pessoa e hoje estou acompanhada do Matheus Lacerda. Neste episódio, abordamos um tema muito importante, os minerais. Você já parou para pensar o quanto eles estão presentes ao nosso redor? É isso aí, Raquel. E para nos ajudar na conversa de hoje, temos um convidado mais que especial, o Paulo Henrique Soares, diretor de comunicação do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, para falar sobre a importância dos minerais em nossas vidas e também sobre a campanha do setor que busca fortalecer essa percepção nas pessoas. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Matheus. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Raquel, pelo convite. Nós é que agradecemos pela sua participação, Paulo. Aqui na Anglo American, nós temos o propósito de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. E com isso, assumimos o compromisso com um futuro mais seguro, sustentável e responsável, o que se alinha à campanha do IBRAM para destacar a importância dos minerais e a necessidade de uma mineração que valorize cada vez mais a transparência e a inovação, assumindo sempre o compromisso com as comunidades e com o meio ambiente. Fique com a gente, pois o Conversas que Inspiram já começou. Paulo, a mineração está presente em quase tudo ao nosso redor, desde a infraestrutura, tecnologias, até em nossa alimentação. E o IBRAM está com uma campanha no ar, com o objetivo de mostrar para as pessoas a importância do nosso setor no nosso cotidiano. Detalha, por favor, para a gente como nasceu a ideia dessa campanha transparente e aberta para a sociedade. Bom, Raquel, essa necessidade de comunicar com a sociedade, ela não é de hoje. Há muito o setor é cobrado para que haja essa conexão com as pessoas da sociedade em geral e que não tenham conhecimento sobre a atividade de mineração. Então, a campanha materializou a ideia de mostrar, nessa primeira fase, aonde os minerais e como esses minerais estão presentes no nosso dia a dia, e na maioria das vezes de forma invisível. Essa campanha ela nasce então da necessidade do setor se comunicar de uma forma mais didática, próxima e transparente com a sociedade. Apesar do tamanho e da história da mineração no Brasil, menos de 0,06% do nosso território tem alguma atividade mineral. Então, não está no dia a dia das pessoas uma proximidade, um conhecimento grande do que seja atividade mineral. Então, a campanha surgiu dessa necessidade de conexão com a população e para mostrar aonde os minerais estão presentes no dia a dia de todos nós. Nós sabemos que, se não é um produto de origem animal, se não é um produto de origem vegetal, ele com certeza será um produto da origem mineral. Porém, ele chega até nós de forma transformada e sem, então, a possibilidade da identificação direta. Então, nós desenvolvemos essa campanha com os nossos associados, as mineradoras que fazem parte do IBRAM, para que a gente pudesse, de forma didática, direta, mostrar aonde os minerais estão presentes no que a gente pode imaginar. E foi através dessa conexão que nós desenvolvemos uma estratégia de publicidade para mostrar à sociedade brasileira a presença dos minerais, a relevância desses minerais e como muitas vezes a gente não consegue imaginar. Foi usando, inclusive, a ausência deles que a gente pôde demonstrar. Você já imaginou um mundo sem os minerais? Você já imaginou um celular sem os minerais? Você já imaginou um ônibus sem os minerais? E, naturalmente, quanto mais informação as pessoas têm, melhor é a percepção sobre determinado segmento, não é mesmo?
As nossas pesquisas de reputação, Raquel, elas indicam justamente isso. Existe uma avaliação de 16 pontos entre o grupo que conhece pouco a mineração e o grupo que conhece muito. Então, nós estamos falando que você sai de uma percepção de 62 pontos para uma percepção na casa dos 70 pontos. Isso por conhecer mais. Então, a nossa primeira fase nessa campanha é justamente informar, dar informações sobre os minerais, falar que eles estão presentes no celular, que eles estão presentes no computador, que eles estão presentes nas lentes dos nossos óculos, que estão presentes no carro, no avião, em tudo que a gente utiliza. E também a gente resgata um pouco de contar a história do desenvolvimento da humanidade através do domínio desses minerais. E a nossa sociedade ela continua em evolução. A cada dia que passa, nós descobrimos novas utilidades, nós descobrimos novas formas de processar esses minérios para que eles sejam usados no nosso bem-estar, no nosso conforto e em benefício do desenvolvimento das civilizações. Então, considerando que a gente está presente em todo o ciclo, eu queria saber de você, Paulo, porque recentemente o IBRAM divulgou números que reforçam também a força do setor mineral para a economia do nosso país, né? O setor mineral hoje é responsável por cerca de 5% do PIB brasileiro. Além disso, tem vários investimentos, né, no desenvolvimento social, ambiental, para a inovação, nas empresas que fazem parte do setor e para as comunidades que nos acolhem e toda a sociedade. Eu queria saber como que você vê que a compreensão mais assertiva das pessoas sobre a atuação do setor mineral como um todo pode contribuir com o crescimento da reputação do nosso setor. Não tenho dúvida, Matheus, que todos os dados econômicos e todo o impacto econômico positivo que o setor tem nos credencia a ter um bom relacionamento, a ter um bom entendimento. Só que a gente sabe que nem só isto é suficiente. A gente tem que ir além desses ganhos financeiros, sejam eles diretos ou indiretos. É importante, sim, é importante para o desenvolvimento dos territórios onde o setor mineral atua, é importante para o desenvolvimento e geração de recursos para investimentos em educação, saúde, bem-estar e bens comuns, dar oportunidades de trabalho, de qualificação e desenvolvimento. Mas tudo isso só pode ser feito se houver um bom relacionamento, se houver uma boa conexão nos territórios aonde nós atuamos. De todas as atividades econômicas, nós somos a única que tem uma rigidez locacional. A atividade agrícola, a atividade de serviço ou a indústria, elas podem ser localizadas com benefícios ou com dificuldades em qualquer território que elas optarem por. Já o caso da atividade mineral, não. Ela tem que ser executada aonde os minerais são encontrados. Então, essa conexão com o território, ela é muito forte e, por isso, a necessidade da explicação de por que estamos ali, por que existimos e por que buscamos os minerais que vão, ao serem transformados, gerar benefícios diretos econômicos, sociais, tecnológicos e de desenvolvimento para cada um de nós. Sobre essa questão do desenvolvimento, muitas vezes as pessoas não fazem uma relação direta sobre a questão da mineração sustentável. Dentro desse conceito, muitas pessoas acham que não é possível aliar e coexistir a mineração e a sustentabilidade. E trazendo alguns dados, a gente sabe, quando a gente fala na esfera ambiental, a gente sabe que as regiões protegidas pela mineração, elas são cerca de 11,4 vezes maiores do que as áreas impactadas, ou seja, as áreas mineradas pelos empreendimentos. Você pode nos dar alguns exemplos, Paulo, de iniciativas que refletem o compromisso do nosso setor com a sustentabilidade e toda essa responsabilidade de atuação, principalmente levando em conta a necessidade de uma transição energética dado o momento que a gente vive de tantos extremos climáticos? Para cada área, para cada hectare
impactado pelo setor nas atividades operacionais, 11,4 vezes, ou seja, 11,4 hectares, são assim preservados pela legislação ou por desejo próprio de cada empreendimento mineral. Então, há uma preocupação com a preservação, não existe nenhum outro setor produtivo que tenha tanta contribuição no processo de preservação, além daquilo que que está na legislação. Então, se a gente pegar, se você abre uma plantação de qualquer bem alimentício, de milho, por exemplo, você abre a sua fazenda, você gera, você não tem nenhuma compensação direta naquela área que você impactou. No caso da mineração, isso está em lei e é seguido pelas mineradoras, isso vai além, gerando então esse número de 11,4 vezes mais da área impactada. Então, sim, é possível, e nós também temos que lembrar que a atividade de mineração ela existe para atender uma demanda de próprio consumo. Então, a forma da gente minerar menos é ter menos consumo ou a reutilização de materiais, ou a gente caminhar para uma economia circular, onde aquilo que é rejeito para uns pode ser insumos para outro. Então, a gente tem exemplos muito interessantes na atividade mineral, onde isso é possível, e sem dúvida alguma, o nosso objetivo na campanha de comunicação futuramente é compartilhar essas informações. São 3 fases, A primeira fase que a gente começou agora, ela é uma campanha informativa sobre a presença dos minerais. A gente explica depois como o processo de mineração é feito, uma fase 2 em 2025, depois a gente entra também na terceira fase, que é mostrando todas as questões do que mudou no setor mineral nos últimos anos, na busca de um futuro para a mineração e também da mineração do futuro. Então, são coisas que estão aí no nosso planejamento e serão desenvolvidas em conjunto aí com o Comitê de Comunicação do IBRAM. Sempre que a gente conversa no Comitê de Comunicação, a gente traz a importância da gestão dos impactos, sejam eles positivos ou negativos do nosso segmento de mineração, porque muitas vezes existe um tabu de que o problema é todo ligado à questão da comunicação e não à questão de gestão do impacto daquele empreendimento. Quais foram os principais aprendizados, Paulo, que você teve com essa primeira fase da campanha em relação a esse tema? Ótimo, Raquel. A gente trabalhou junto durante vários meses, nós pré-testamos todas as ideias e ficou muito claro para a gente que a população não quer ouvir dados e como a mineração é boa, como a mineração faz e como a mineração acontece. Então, por isso que a gente deu vários passos atrás e começou com um processo educativo, aonde os minerais estão na nossa vida. Esse foi o mote, esse foi sempre o nosso foco. Não tenho dúvida que a gestão dos impactos causados pelo setor, que são reais e existem, elas precisam ser feitas e jamais um processo comunicativo vai substituir uma boa gestão desses impactos, que devem ser minimizados ao máximo, eles devem ser compensados quando não há uma outra forma e devem ser acompanhados porque eles impactam, sem dúvida alguma, na vida das comunidades aonde nós atuamos. E Paulo, nas pesquisas de reputação do setor que você mencionou, a gente via números que traziam uma impressão de que o setor é visto como tímido na hora de se comunicar. Com essa campanha e outras iniciativas que o setor desenvolve por meio do IBRAM e por meio dos associados, você vê já um esforço para talvez mudar essa percepção? Nós precisamos fazer um processo de mudança interna, nós precisamos capacitar as nossas equipes, não só os nossos gestores, mas todos que trabalham na mineração, para entender a importância e a relevância do relacionamento, das relações e, obviamente, da comunicação. Então, é um processo, nós construímos dentro do Comitê de Comunicação também, fruto desse trabalho, todo um orientativo sugestivo para as mineradoras de como elas deveriam fazer alteração no processo de comunicação, tornando mais próximo, mais aberto, mais dialógico,
e menos autocentrado. A primeira fase da campanha, nós não falamos em mineração, nós falamos justamente em assuntos ligados aos minerais e não focando na atividade de mineração. Isso vai acontecer numa segunda fase, né, como eu disse. Ótimo, e nessa primeira fase, a gente também viu uma estratégia de comunicação inovadora para o setor. A gente vê, né, sendo feito um trabalho bastante estruturado para as redes sociais, inclusive utilizando influenciadores. Acredito, né, que talvez para aproximar também do público mais jovem. Como você vê essa estratégia sendo implantada e como que foi aí a conexão e engajamento com esse público jovem? Matheus, é bem interessante porque, tradicionalmente, quando você faz uma campanha publicitária, o que vem à nossa cabeça é TV, rádio, jornal. A gente sabe que o mundo, não de hoje, né, mas dos últimos anos, ele já teve uma guinada muito grande para as questões digitais. Então, a nossa estratégia foi: vamos começar primeiro no ambiente digital. E quando a gente pensou no digital, nós conseguimos identificar a conexão com 6 influenciadores de áreas diferentes, como moda, como alimentação, como tecnologia, como educação, para que eles nos ajudassem a mostrar aonde os minerais estão presentes naquilo que eles falam para o público deles. A comunicação desses influenciadores, eles têm, então, uma conexão que vai além daquelas que nós temos. Não são pessoas que tradicionalmente nos acompanham ou nos seguem no mundo das redes e no mundo virtual. Então a gente foi, na realidade, aonde eles estão. Furar a bolha, para mim, tem sido um dos maiores desafios enquanto profissional de comunicação do segmento, porque a gente sempre ficou conversando com a gente mesmo ou com as mesmas pessoas. Então, eu achei sensacional essa ideia de falar com o público jovem e começar a pensar também que foi uma estratégia que começou na Expo Zibram, falar com crianças também, numa linguagem mais simples, mais lúdica. Acho que a próxima pergunta do Matheus é sobre isso, né, Matheus? Mas exatamente sobre isso, sobre esse público que a gente está furando a bolha. Como é que vocês perceberam esse recall? Mais de quase 82 milhões de pessoas foram alcançadas com essas mensagens. Nós tivemos muitos compartilhamentos, muitos comentários, muitos likes, com um número que, para mim, resume tudo isso. Não tivemos nenhum comentário negativo, nem nas redes dos influenciadores, nem nas nossas próprias redes. Então, 82 milhões de pessoas foram alcançadas com essa estratégia. E se a gente pensar que em nenhum momento houve um ruído, houve uma discordância, eu acho que isso para nós demonstra que a gente seguiu um caminho correto. Ainda mais nas redes, que é um ambiente completamente aberto, sem controle, que quem quiser falar aquilo que acha tem todo o seu direito, e isso não aconteceu. Então, isso demonstra o nosso acerto nessa estratégia. Sem falar numa questão de custo. Você partir para uma estratégia digital, ela tem um custo relativamente menor do que uma outra mídia tradicional, como televisão, por exemplo. Então, a gente também conseguiu ter um acerto nesse volume de investimento, né, em termos de retorno esperado. Eu posso, né, compartilhar e falar que, por exemplo, só nos stories compartilhados deles, né, uma delas chegou a alcançar 11 mil pessoas em um. Né? Nos Reels, por exemplo, no combo de tudo que ela colocou, foram 12 milhões. Então, assim, são números muito grandes no mundo digital, no mundo desses influencers. Mas lembrando, é uma estratégia de informação. Isso não quer dizer que as pessoas elas entenderam as nossas mensagens e aquilo que nós estamos passando, mas não necessariamente ainda concordam ou nos acompanham. Isso aí é para uma próxima fase. Ótimo, Paulo. Vendo também a pesquisa de reputação do setor, né, a gente vê que há um degrau ali de aproximadamente 5 pontos percentuais
quando a gente considera a percepção das pessoas, né, que tiveram contato com a mineração pelas redes sociais ou por materiais publicitários, né? Normalmente quem teve esse contato analisa aí cerca de 5% melhor do que quem não teve esse contato. Então, acredito que essa estratégia, né, com os influenciadores e com a campanha, vai permitir que a gente alcance cada vez mais pessoas, furando a bolha, como a Raquel disse, e contribuindo aí tanto para alavancar a reputação do setor como um todo, e também diminuir o gap entre aqueles 16 pontos percentuais que você trouxe no início, né, de quem tem pouca familiaridade com o setor mineral para quem tem mais familiaridade e mais desenvolvido. Isso é verdade, Matheus. Eu sempre gosto de destacar, né, que a reputação de uma empresa, de um setor, de uma marca, ele é sempre formado por 4 possibilidades. A primeira possibilidade é que aquilo que é mais claro para nós é aquilo que a empresa, a marca ou o setor fala, ou seja, aquilo que ele comunica. Então, essa é uma forma de formar, de influenciar na forma como somos percebidos. A segunda forma é aquilo que eu tenho de produtos ou serviços, ou seja, a experiência que essas pessoas têm de fato com uma marca, ou com a atividade, ou com o setor, com a atividade de mineração. A terceira são o que terceiros falam de nós. Seriam, por exemplo, aquilo que está sendo dito nas redes sociais, aquilo que está sendo dito por outras pessoas, inclusive pela imprensa, né? Então, é aquilo que eu falo, a experiência que as pessoas têm com os meus produtos e serviços, né, o que terceiros falam de mim, e o quarto é o contexto onde eu estou, o ambiente onde eu estou, ou o mercado que eu faço parte. Então, marcas não podem ser desassociadas desses 4 elementos. Então, por exemplo, quando eu falo, né, Anglo-América, eu não consigo desassociar que ela é uma mineradora. Então, quando eu falo qualquer marca, né, ela pertence a um determinado segmento. Então, dessa mesma forma, é importante que a gente tenha um entendimento que o que eu falo, a experiência que as pessoas têm com a minha marca, seja na hora de fazer um contato, seja na hora de mandar um pedido, seja na hora de visitar uma das unidades, ou morando próximo, ou sendo, de alguma forma, beneficiada, ou por algum tipo de projeto daquele setor ou daquela empresa, tudo isso conta. E também aquilo que outros falam de nós. Então a gente tem que entender que é muito mais complexo do que simplesmente falar. Quando a gente fala de um negócio como a mineração, que ele não vende o produto final para o consumidor, como nós, o entendimento sobre essa marca e sobre aquele segmento, ele fica um pouco mais complexo naturalmente, porque há aí uma distância entre nós consumidores, vamos dizer assim, e aquela marca, né? E eu acho que a campanha ela deu um pontapé sensacional aí para que a gente aproxime todo o imaginário sobre a mineração e transforme esse imaginário em positivo, em desenvolvimento, em colaboração, em inovação também. Tem muita inovação na mineração que algumas pessoas desconhecem. Então, acho que esse aspecto ele é fundamental para que a gente abra mais essa conversa, esse espectro de diálogo. E uma coisa que a gente vem conversando muito, como a mineração vai colaborar para a transição energética, Paulo? A gente está muito preocupado, todo mundo, né, vendo aí esse ciclone, extremo sem chuva, extremo de calor, extremo de frio, e trazer essa marca, né, a mineração como colaborativa para um futuro mais sustentável, para mim é um caminho também sem volta, né? Não tem dúvida, você comentou antes, eu esqueci, mas que bom que você voltou, porque é um assunto importante. Nós, do setor mineral, talvez tenhamos aí uma oportunidade importante nesse momento de transição energética. E vamos falar que há 20 anos a gente não escutava isso, há 30 anos a gente não escutava com tanta veemência e tão sério. Então, a partir do momento que a sociedade percebe que nós precisamos fazer uma transição para uma economia de baixo carbono e para produtos que tenham um menor impacto ambiental, isso recoloca a atividade mineral no centro dessa discussão, porque a transição energética não é possível sem a utilização destes minerais. Ou como
qualquer outra coisa que aconteceu no nosso passado, também não foi possível sem o domínio e conhecimento desses minerais. A gente pode falar da Revolução Industrial, que basicamente foi no domínio, né, de máquinas e no domínio desses minerais para um outro nível de produção, para uma outra escala de produção. Então, esse momento de transição que nós estamos vivendo, né, eles imputam ao setor uma importância, uma relevância em buscar alternativas desses minerais em escala adequada para suprir a necessidade dessa mudança. Então, se eu preciso de mais baterias, eu vou precisar dos elementos que essa bateria são feitas. E a gente está dizendo lítio, de cobre, de níquel, nós estamos falando de nióbio, nós estamos falando de alumínio, nós estamos falando de ferro. Por quê? Além dessas baterias, eu preciso gerar energia de uma outra forma, então eu preciso também captar, né, nos painéis solares, eu preciso captar através dos eólicos. Então, todo este material, tudo que eu estou falando aqui, a gente sempre vai passar por elementos minerais, combinados, estruturados para uma nova forma. Né? Há 20 anos atrás, a gente não escutava sobre energia solar. Né? Há 30 anos atrás, a gente poderia até escutar, mas a gente não via em larga escala e, bem importante, a gente não via a necessidade da mudança. E hoje a necessidade, ela impera. Não há como nós continuarmos com o impacto que hoje geramos no meio ambiente e no nosso planeta, em função da geração da quantidade de carbono, que isso, aumentando a temperatura, está gerando tudo isso que a gente está vendo aí, excesso de chuva, ausência de água, né, mudanças no comportamento. E olha só, o que isso vai mudar? Isso vai mudar a geração de energia, isso vai impactar na produção de alimentos, inclusive gerar fome, né, e o desabastecimento do volume de comida que nós precisamos para alimentar as pessoas que hoje vivem no planeta. Então, são coisas muito sérias e a gente tem aí uma oportunidade, né, de contribuir com essa mudança e mostrar a importância e a relevância dos minerais, por consequência da mineração nessa mudança. E o Brasil é um país extremamente rico, né, em seu subsolo. Nós temos o minério de ferro de altíssima qualidade que, comparado ao minério de ferro de outros países aqui, ele tem um grau de pureza, né? Para quem não sabe essa linguagem, ele quando utilizado nos alto-fornos para a produção de aço, ele emite menos impurezas no meio ambiente. Então, por isso, é tão importante a nossa indústria brasileira ter todo o apoio, né, dos órgãos competentes para que a gente possa fazer uma mineração que seja sustentável financeiramente também e que possa colaborar com essa transição energética. E aí, amarrando isso tudo que a gente falou até agora, o IBRAM, né, levou uma iniciativa sensacional, que é o Minera Mundo, para a Expo IBRAM desse ano, né, que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Era um espaço em que todas as pessoas, né, de crianças até adultos, tiveram a oportunidade de participar de algumas atividades ao visitar a Casa da Mineração, né, e aí eles conheciam mais sobre a presença dos minerais no nosso dia a dia. Conta um pouco para a gente sobre como foi essa experiência e qual a importância de levar esse conhecimento para um público tão diverso. Isso foi um desdobramento da nossa campanha e uma estratégia de relacionamento, mais uma vez. A Expo IBRAM é o maior evento de mineração do Brasil, da América Latina, um dos maiores da América Latina. Ele está e é focado em nós mesmos, né? Então, o tempo inteiro nós temos, né, a parte da feira, né, da Expo, a parte dos estandes, onde estão presentes as mineradoras e a cadeia produtiva. Nós temos uma parte, né, de congresso, onde são debatidos temas relevantes para o setor. Então, é um ambiente da nossa bolha. Então, nós resolvemos abrir a nossa bolha e convidar outros públicos para estarem ali, e nós fizemos esse teste aqui em Belo Horizonte, convidando, né, alunos da rede pública e particular para que pudessem visitar o que a gente denominou Minera Mundo. Foi uma forma informativa, lúdica, de uma experiência com o setor mineral.
Passaram por lá mais de 3.000 alunos, né, de 15 escolas diferentes, durante os 4 dias da Exposibran, e mais as pessoas que estavam na feira, que não era o nosso público-alvo, né, porque quem está ali na feira é da área de mineração, já sabia tudo aquilo que a gente estava falando e mostrando ali para os alunos. Mas a gente fez um estudo profundo da questão pedagógica, um estudo profundo de conteúdo e de forma de compartilhar. Então, ao mesmo tempo que eu tinha atividades, né, presenciais, eu tinha coisas virtuais acontecendo, eu usei vídeo, eu usei a realidade aumentada, eu usei tecnologia, eu usei os jogos, a famosa gamificação, e também tiveram uma oportunidade em parceria com o Museu MM Gerdau, né, de experimentar algumas coisas e pegar nos minérios mesmo, né, e ver que os minérios, inclusive, geram tintas e estão ligados até ao rock. Uma atividade muito interessante colocada lá, onde você podia escolher o nome de um mineral e ver o nome da banda, né, e a música que fala daquele mineral, ou que utilizou o nome daquele mineral. E no final, né, todos os alunos levaram para casa uma tabela periódica em parceria aí com o CETEM, que é o Centro de Tecnologia Mineral, que eles podem ver aonde está o minério, o mineral na tabela e qual produto gerado por aquele minério, aquele mineral, e também umas amostras de minério. Então foi uma experiência muito interessante que a gente vai repetir e foi desenvolvida com vocês, com os nossos associados. Certo, e as crianças, sem dúvida, têm um papel fundamental para a formação, né, da percepção da sociedade para o setor, para levar para dentro de casa esse conhecimento que teve, né, nessa experiência que as crianças viveram na Exposibran, e também manter acesa ali a chama de virem trabalhar conosco no futuro, né, para que a gente possa cada vez mais utilizar as diferenças das gerações, a forma de pensar diferente que só a diversidade proporciona, para que a gente continue sendo, né, um setor cada vez mais responsável, sustentável. Então, acho que esse trabalho com as crianças realmente é fundamental. Comunicação e relacionamento, então, ele tem início, ele tem meios, mas ele não tem fim. Ele tem que ser contínuo sempre. Então, ao abrirmos o setor para esse diálogo, nós não podemos voltar atrás. Então, cada vez mais a gente precisa manter, né, esse diálogo aberto e essas oportunidades de relacionamento também. Na Exposibran, eu soube que tem um projeto de lei, inclusive, para trazer novos conteúdos para as escolas sobre mineração, né, Paulo? Eu fiquei muito entusiasmada com isso. Os desafios são grandes, Raquel e Matheus, e a gente tem várias frentes de atuação com as escolas, com material didático. A gente tem oportunidades, né, de trazer cada vez mais para perto esses vários públicos que são tão importantes para nós. Eu posso dizer que, como uma profissional da área, não vou dizer quantos anos para não entregar a minha idade, mas eu fico muito orgulhosa de fazer parte de toda essa transformação e poder colaborar de alguma forma com essa mudança, né, de percepção do nosso setor. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso episódio de hoje, mas antes de encerrarmos, temos o nosso quadro Inspira e Ação, que é um momento especial em que trazemos uma reflexão inspiradora para motivar e incentivar ações positivas. Paulo, na conversa de hoje, nós falamos da importância dos minerais em diversos aspectos do cotidiano. Para finalizarmos o episódio de hoje, gostaria de propor uma reflexão. Como o setor de mineração pode se aproximar cada vez mais da sociedade e atuar em conjunto para um futuro mais sustentável? Isso é mais do que inspiração, isso aí é o desafio que nós temos no dia a dia. Eu só acredito num trabalho conjunto se ele realmente tiver propósitos alinhados e uma construção coletiva. Então, temos que parar de olhar nós e eles, nós e os outros, eles e nós, elas e nós. Nós temos que sentar, dialogar, ouvir, co-construir e co-propor. Não há um espaço de centralidade
e não há espaço para soluções unilaterais. Então, é fundamental que haja essa conexão, que haja esse compartilhamento. Quando construímos dessa forma, pode demorar um pouco mais, mas o resultado vai ser muito melhor. Eu sempre aprendo muito com você, Paulo, e ouvindo você falar não só aqui no nosso podcast, mas também em outras oportunidades, quanto a colaboração é potente, né? Enquanto pode parecer clichê, mas juntos a gente vai mais longe. E, de fato, eu acredito nisso. Infelizmente, chegamos ao final de mais um episódio do Conversas que Inspiram. Paulo, foi um prazer ter você conosco. Obrigada por compartilhar o seu conhecimento e por nos ajudar a entender melhor como a mineração é importante para o desenvolvimento econômico e social. E como a comunicação, naturalmente, pode colaborar para que a gente leve cada vez mais informação e conhecimento sobre o nosso segmento. O prazer foi todo meu, muito obrigado. Raquel, muito obrigado. Matheus, é sempre um prazer, não só participar aqui deste momento, mas principalmente trabalhar em conjunto com vocês, com toda a equipe da Anglo-América dentro do IBRAM. Então, na verdade, eu que tenho que agradecer a honra e a oportunidade de construirmos junto esse novo momento do setor mineral brasileiro. Eu vou aproveitar, Paulo, para deixar uma indicação aqui, né, para os nossos ouvintes. Vocês podem se aprofundar muito mais nos temas da mineração, nos temas do nosso dia a dia, também com um podcast que é muito inspirador. É o Pode Minerar, que é o podcast do IBRAM. E aí, gostou do nosso papo de hoje? Então siga o nosso podcast na sua plataforma de áudio favorita e ative as notificações para acompanhar todos os nossos episódios. E para ficar por dentro de tudo o que acontece na Anglo-América, siga a gente também nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença.